Identidade é aquilo que se é. Mas o mais interessante disso é que a identidade também sempre ela está vinculada à delimitação das fronteiras daquilo que não se é. Então, geralmente, no mais das vezes, as pessoas dizem, em primeiro lugar, aquilo que elas não são, para depois dizer aquilo que elas efetivamente são. Então, nessa perspectiva, a identidade, aquilo que se é um resto da negação daquilo que se é. Um exemplo bem concreto. É impossível de imaginar ser gremista se não na demarcação de não ser colorado, né? Ou seja, falando mal de Colorado. E o contrário também vale como exemplo. Mas acho que o mais legal dessa perspectiva do que é identidade é que a identidade, ela necessariamente pede por uma demarcação, ou seja, a identidade, aquilo que eu sou, necessariamente pede por uma demarcação e por uma diferenciação daquilo que eu não sou. Ou seja, a diferença, ela é mais importante nesse sentido do que a identidade propriamente dita. Eu acho que, na verdade, porque a gente é, né, latino-americano, a gente mora num território que foi colonizado pelos portugueses, então portugueses e espanhóis. Então a gente tem essa cultura, mesmo sendo aqui do Rio Grande do Sul, com culturas diferentes, a gente está dentro da América Latina. A gente tem que nos considerar latino-americanos por conta disso. Somos latinos, né? Aqui somos latinos, mas é que quando eu ouço a palavra latino, eu me remete aos latinos de países de língua hispânica, né? Que por causa da música latina, né? Que a gente ouve a música latina, a gente ouve reggaeton, e isso é música latina, né? E a gente acaba diminuindo ali o espaço do que é ser latino. Mas voltado para essas pessoas, né? Para esses lugares, eu vejo o contato que eu já tive, apesar também de muita dor, de muito sofrimento, das desigualdades mesmo, né? Nesses países que tem também. Eles são muito alegres. As pessoas têm muito clichê, muito senso comum superficial em relação ao que seriam as oportunidades de realização na vida, e aí vai acontecer o mesmo do outro lado, aquilo que eu te menciono, que é um testemunho pessoal, mas a grande maioria vai aprender inglês, vão ser Miami Boy, como nós falamos. Então o cara olha no espelho, ele é um índio em biotipo indígena andino, mas ele se olha loiro, de olhos claros e tudo. Por quê? É uma questão simbólica, é uma construção simbólica que foi feita nele. Então, ele só descobre que é parte de uma segregação quando vai lá. Morei em Ponta Porã. Devido a uma certa crise, eu tive que me afastar da cidade, tive que fazer viagens. Morei um pouco em Cuiabá, morei um pouco em Bela Vista, um pouco no centro do Paraguai, na região da capital. E posteriormente voltei de novo a Ponta Porã. Não dando certo lá, vim morar aqui pro Rio Grande do Sul. Gosto muito de filmes, quando posso assisto bastante filme. Gosto mais de ação, aventura e também um pouco de suspense. O consumo de ideias e materiais, ele ajuda a construir a identidade. Não é o fato de eu saber quem eu sou, então, portanto, eu vou escolher escutar aquela banda, eu vou falar desse jeito, desta língua, eu vou frequentar um determinado lugar, vou me agremiar a determinadas pessoas, vou me juntar a um determinado grupo social. É o contrário, a minha identidade, aquilo que eu sou, ela vai sendo construída no consumo, concomitantemente ao consumo de determinadas músicas, à sociabilidade dentro de determinados grupos sociais. Então, assim, eu entendo isso, né? A maneira como a gente se vincula às outras pessoas, né? Não é diga-me com quem andas, eu te direi quem és. Acho que não é só isso, mas nós
conseguirmos manter vínculos e relações com outras pessoas, é nesse vínculo que a minha identidade vai ser construída. Ela não vem antes, eu acho que a identidade vem depois. Mas na minha época tinha muitos grupinhos, assim, e aquele grupo que tava os roqueirinhos era o que eu queria me inserir. Daí eu, tipo, vestia All-Star, não lavava All-Star, porque lavar All-Star era um absurdo também. Eu via aquelas pessoas e eu queria estar com elas. Eu queria ser aceita por elas. Mas pelo que elas representavam, né? Porque eu tinha já amigas que faziam parte daquele grupo e porque então seria mais fácil eu me inserir, porque eu sempre tive muita dificuldade de me inserir em grupos. Então eu acabava me moldando para fazer parte daquilo, né? Isso é bem difícil, assim, porque eu não tenho ídolos. Então eu não tenho uma banda favorita. Eu tenho bandas que eu gosto muito. Por exemplo, eu gosto muito de Beatles. Eu gosto muito de Legião Urbana, durante muitos anos foi a minha banda favorita. Mas hoje eu não tenho uma banda que eu digo, tipo, essa é a minha banda favorita. Porque eu não tenho ídolos nem de banda, nem de pessoa. Eu gosto de música. E aí eu me interesso por ela. Eu gosto muito de música brasileira. Porque eu gosto da letra da música. E eu gosto de refletir na letra da música. Eu gosto de cantar músicas calmas, mas eu sou bastante eclética. Eu gosto de tudo, escuto tipo tudo mesmo. Não tem nenhum gênero musical que eu fale assim, ai meu Deus, não gostei dessa música, não gostei desse ritmo. Eu gosto mesmo de tudo, sou muito eclética. Sinto vontade de escutar um gênero musical conforme o meu estado de humor. Eu acho que isso acontece com bastante gente, não só comigo. Então, dependendo de como vai estar o meu dia, é o tipo de música que eu escuto. E pode ter certeza que eu escuto bastante música durante todo o meu dia. É porque eu não tenho muita vontade de permanecer no Rio Grande do Sul e no Brasil em si. Eu tenho muita vontade de morar fora, né? Eu já visitei vários países. Vamos começar pela América do Sul, Bolívia, Chile, Argentina, Uruguai, Estados Unidos, Canadá. Aí vai para África, Marrocos e Egito, na Europa, Inglaterra, onde eu morei, Irlanda, Espanha, França, República Tcheca, pega ali, vamos lá, Hungria, República Tcheca, Eslováquia, Alemanha, Noruega, Itália, desci para Itália de novo, Bélgica. Eu acho que é uma relação de quando é bom ser gaúcho, sou gaúcho. Quando não é bom ser gaúcho, eu não sou gaúcho. Eu não tenho essa identidade forte de sou gaúcho e vivo as tradições do Rio Grande do Sul. Acho que isso nunca teve. Até pelo fato da gente ter, meu pai militar, família ter morado em vários lugares no Brasil, acho que nunca criou esse vínculo tão forte com o Rio Grande do Sul. O chimarrão é algo que tem em casa, mas se não tiver, não vai fazer falta. O churrasco tem, mas não vai fazer falta. Então, acho que essa questão, esse meu vínculo, ser gaúcho e agir como gaúcho não é tão forte, justamente pelas experiências fora do Rio Grande do Sul ao longo da vida. Primeiro eu fui morar no Canadá, e lá você não fala eu sou gaúcho, você fala eu sou brasileiro, não fala eu sou latino, principalmente porque no meu círculo de convivência lá tinha bastante outros latinos, então tinha gente da Colômbia, Venezuela, Peru. Então a gente tentava manter a nossa própria identidade. Eu sou brasileiro, sou do Brasil. Mesma coisa na Inglaterra, eu sou do Brasil. Até porque no exterior, principalmente nos países onde eu morei, ser brasileiro é algo positivo. As pessoas veem com os bons olhos. Então, olha, o brasileiro. Então eu tenho essa identidade muito mais como brasileiro do que gaúcho ou latino. Tudo começa com um nome, né? Eu acho que o nosso nome já é algo que diz da nossa identidade. Só que Luiz Felipe, Daniela, Daniele, já marcam diferentes pessoas e esses são nomes que muita gente tem. Bom, se o meu nome é um nome comum que muita gente tem, eu preciso achar outras maneiras de dizer, marcar e construir a minha identidade. Roupa marca muito a identidade de alguém. Jeito de falar, não é só a língua, mas o jeito de falar a língua marca muito o que algum é. Escolha de um determinado vocabulário para se expressar, gestos corporais, modo de olhar, ou seja, o corpo faz parte dessa construção da identidade. A memória fundamental para dizer aquilo que alguém é, para dizer
da identidade ou das identidades de alguém, história familiar, enfim, todo o uso que se faz do cotidiano. A casa da gente é um lugar que diz muito de nós, né, da nossa identidade, jeito de escrever. Eu gosto de pensar que a nossa identidade, ou aquilo que a gente chama de as nossas identidades, porque não se reduz a uma só, ela é marcada principalmente através do corpo. Isso é algo que eu acho bem importante. É fabricado, né? Essa questão de olhar o outro como algo sem importância, olhar o outro como negativo, como algo que cai. Se pensamos na premissa de que o inglês é mais importante, porque essa premissa tem alguns referentes reais em termos de globalização, de possibilidades de trabalho em bancos, de contatos em nível empresarial, essa premissa é verdadeira. Mas se pensamos nas possibilidades de trabalho no conjunto latino-americano, tanto o português para os hispanofalantes quanto o espanhol para os lusofalantes seria muito mais importante, porque vai ser o concreto que eles podem trabalhar. O gaúcho, como o argentino, na minha opinião, eles têm uma alma meio europeia. Eles não aceitam o fato de que tenham vindo da latinidade. O argentino, por exemplo, é praticamente um americano, eles se consideram. As cidades deles são feitas como se eles fossem grandes metrópoles, mas na realidade não é bem por aí. E o gaúcho, por ser meio até essa afinidade a mais com os argentinos, eu creio que é por aí eles pensam que também não sejam latinos, e sim de uma classe europeia aristocrática, no caso, né? Tipo, vou ler um livro, vou fazer alguma coisa como chimarrão. Mas eu não consigo ver como sendo um grande diferencial, assim. Ele torna as coisas mais informais, por exemplo, tipo, eu já tive aulas de inglês que a gente estava sentado numa roda de chimarrão e o fato do chimarrão estar ali tornou isso mais informal, né? Mas não que seja mais fácil de eu socializar com pessoas porque tem um chimarrão ali. Mas eu acho que ser latino é ser de alguma maneira extrovertido. É de alguma maneira você estar alegre, expressar alegria. Então acho que tem esse sinônimo e anda paralelo com alegria. Então acho que isso talvez é o que para mim é ser latino. Não é ser tão fechado num primeiro momento, é você ter uma exposição de alegria maior do que, por exemplo, outras culturas, outros povos que não são tão extrovertidos, alegres quanto o latino. Nós brasileiros e brasileiras, a gente não tem muita noção, né, do que é ser brasileiro. A gente tem, mas a nossa ideia do que é ser brasileiro não passa necessariamente pela latinidade. A gente não se reconhece nesse lugar. Eu sempre conto isso em aula, que quando eu fui para o Canadá eu tive que, para morar lá e para ter aulas na universidade onde eu estudei, eu tive que preencher uns formulários. E no formulário eu coloquei white, coloquei branco. E em todos os lugares por onde aquele formulário passava, as pessoas estavam o tempo inteiro marcando, não, tá errado, tu não é branco, tu é latino. Tu não é branco, tu é latino. Todas as pessoas de todas as esferas, de todas as dimensões, de todas as hierarquias da universidade disseram isso. E aí eu fui posicionado no lugar de latino. Aí eu fui colocado no lugar de latino que para mim era estranho. E aí nesse lugar de latino, diziam para mim, o homem latino é violento, né? Mas o homem latino também é bem sexy. Estranho, entende? Porque não é isso que a gente imagina do latino. O que a gente imagina de um latino é um portenho, é uma portenha, é um andino, talvez, um mexicano com um sombreiro. Mas nós, brasileiros, não conseguimos nos colocar nesse lugar do latino, da latina. A gente se coloca no lugar de brasileiro, que, no mais das vezes, é uma coisa diferente de latino. O que é ser latino? Ser latino é também falar uma língua latina e fazer parte de uma cultura que vem do latim, vem do Mediterrâneo, que vem do Império Romano. Nesse sentido, latino é também o espanhol, é também o português, é também o italiano, o francês mediterrâneo. Depende de qual é o critério que se usa para dizer o que é latino. Bom, se o critério é habitar a América Latina, bom, sim, somos
latino-americano sem dinheiro no banco e sem parentes importantes. Eu acho que é essa definição que eu daria de latino. É obviamente que é uma marca cultural, né, do gaúcho, essa coisa de colocar sua identidade como gaúcho em primeiro lugar, de qualquer coisa. É como se nós fôssemos uma república. Nós não somos uma república, nós somos parte de uma cultura mais ampla, por mais que nós façamos parte de uma cultura bastante diversa, que é a cultura brasileira, por mais que nós façamos parte de uma cultura também bastante diversa, que é a cultura latina, nós somos filhos e filhas dessa cultura. Então, a pergunta por que gaúcho não se reconhece como latino, a resposta é porque gaúcho só se reconhece como gaúcho, né? E isso é uma limitação. Se a gente conversar com pessoas que nasceram e que viveram e que se criaram nas fronteiras, tanto do Uruguai quanto da Argentina, a gente vai ver muita coisa em comum, né? com os argentinos, do Pampa, com os uruguaios também ali da fronteira de Livramento, de Alegrete. Muita herança linguística, muita herança de práticas culturais, o chimarrão que é diferente do mate. Como é que gaúcho se reconhece como gaúcho, como uma coisa muito autônoma e diferente dessas outras pessoas que lhe circundam? Eu acho uma espécie de retardo, entre aspas, mas uma espécie de preconceito, inclusive, e de crença absoluta no fato de ser melhor, ou pelo menos no fato de ser muito diferente desses outros latinos ou desses outros brasileiros. Na verdade não é, né? Não é. Nós somos a extensão, a gente compõe, a gente constitui todas essas culturas. Por que gaúcho não se reconhece como latino? Porque infelizmente é muito difícil de a gente reconhecer nos outros marcas de nós mesmos, né? Eu acho que é por isso. Acho que o gaúcho resiste a reconhecer nos demais brasileiros e nos hermanos argentinos ou uruguaios marcas e contribuições dessas culturas que lhes constituem. Acho que é isso. É que eu acho que as pessoas entendem a construção da identidade como alguma coisa que não é construída. As pessoas entendem as suas identidades, sejam elas quais forem, de gênero, sexual ou profissional, identidade profissional também, como não é essa ideia da identidade profissional, né, quem eu sou como profissional, ela é legal de pensar porque quase todo mundo acredita que faz o que faz por vocação, ou seja, por alguma coisa inata. Não é. A gente constrói a identidade, né? E essa construção da identidade, ela acontece de uma maneira tão cotidiana, tão recorrente, e no mais das vezes as pessoas costumam acreditar que as suas identidades, ou aquilo que elas consideram que são, lhes é natural, né? Faz parte de si desde sempre. Na perspectiva que eu gosto de trabalhar nas minhas pesquisas e, enfim, naquilo que eu acredito, eu não acho que nós que já vem alguma coisa inscrita nos nossos genes ou nos nossos corpos daquilo que a gente é. A gente é o que é porque a gente vive em grupo, né? Porque a gente cresce em sociedade, né? A gente vive e compartilha sentidos de vida em sociedade. Então, existe muita construção simbólica fabricada, muito esquema de interpretação, muito esquema de apreciação, inclusive formas de sensibilidade esquematizadas para negar a diversidade cultural, negar a riqueza latino-americana. Ou seja, se tu situa a literatura latino-americana da segunda metade do século XX só, para colocar um exemplo, é uma literatura que teve uma presença mundial, com reconhecimento mundial. Isso não vai ser valorizado nem nos próprios países, nem no Brasil. Porque o que te colocava não é problema só gaúcho, não é problema só do Brasil, é problema dos vários países. Ou seja, esse próprio autorreconhecimento. Eu sou pertencente a uma realidade cultural complexa, diversa, porque o que falávamos do Brasil são Brasis. Se tu pensa na América Latina, são Américas Latinas. Mas nessa diversidade existem elementos em comum socioculturais muito fortes. Essa diferença, tipo, de me entender também como latina, ela vem de uns anos pra cá, quando eu comecei
a me interessar por música hispânico, latina de países hispânicos, né? E aí eu comecei a entender estudar e ter contato com essas músicas, e aí começar a entender que não, que tipo, também somos latinos. Então isso é de uns anos pra cá, né? Foi por eu ter contato com essa cultura, eu pude identificar que nós também fazemos parte dela. Eu acho que ser latino no Rio Grande do Sul é ser gaúcho mesmo, é ser a gente. É que, tipo, pra mim é difícil diferenciar, entendeu? Ah, ser eu e ser latino. Não, porque eu sou latino, né? O gaúcho, ele é latino, então... E até mesmo a gente tem bastante relação de cultura, né, com países, porque a gente tá muito próximo de países como Uruguai, como Argentina. Então tem costumes semelhantes, como, por exemplo, que tu falou do chimarrão, que a gente toma chimarrão, eles tomam mate. Então eu não é difícil porque eu não consigo diferenciar isso. Então eu acho que é o conjunto de tudo que eu falei e de tudo que eu sou mesmo. Sim, me considero latino porque todas as minhas raízes são latinas. Tanto pelo lado como era a fronteira de onde eu venho, a gente já cresceu com essa latinidade, por causa que lá do Paraguai seriam descendentes dos espanhóis e do lado do Brasil, como era a fronteira, é dos portugueses. Então a latinidade sempre existiu ali naquele contexto ali. Porque era o que a gente via de contato direto, era aquela forma de vida latina mesmo, né?